mas hoje estou apresentando estes assuntos. O primeiro é o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, do nome No Santuário da Bênção, em que André Luiz está acompanhando um mentor chamado Barcelar. Este mentor, ele está esclarecendo a respeito da personalidade. E ele diz que a nossa personalidade ainda é espíritos necessitados de reencarnações, de novos planejamentos espirituais, ainda temos resgates espirituais, e ele diz que a nossa personalidade, que existem em nossas personalidades alguns avanços importantes, progressos realizados, mas existem algumas estagnações. Ficamos estagnados em nosso psiquismo, em nossa mente, em algum comportamento que aprisiona, de alguma forma, a nossa personalidade no passado. Os séculos que passaram, mas ainda estão acontecendo em nosso emocional, em nossa forma de ser e em nossa racionalidade. E o assunto é raciocínios falíveis. É muito importante esses temas, porque nós imaginamos que os nossos raciocínios, eles são intocáveis, não são passíveis de melhoras. Então, ficamos, de alguma forma, conformados com a nossa razão que pode, eis aí uma orientação da nossa doutrina espírita, fundamentada no artigo, no capítulo, ou melhor, na questão 75, item A, do Livro dos Espíritos. A nossa razão, vejam bem, amigos, a nossa razão, já estudamos aqui, a nossa razão pode ser falseada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa má educação. Por isso que esse mentor, um dos mentores do livro Obreiros da Vida Eterna, na vida espiritual, na vida astral, orienta André Luiz que a nossa personalidade, ela pode ter raciocínios falíveis, equivocados, porque a nossa razão, ela pode estar sendo falseada pelo nosso egoísmo. O nosso egoísmo, ele tem sutilezas. O nosso egoísmo pode ainda neutralizar virtudes e ficamos estagnados. E é curioso dizer isso. Nós não conseguimos perceber esta estagnação e nos achamos capazes, completos em tudo. Então, eu vou pedir a Norma, não sei se a Norma está me ouvindo, no caso. Estou, querido. Perfeito. Muito agradecido, Norma. A Norma vai fazer leitura, amigos, para que possamos fundamentar esse assunto do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção. Lembrando que todos esses livros de André Luiz foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. E raciocínios falíveis, como é que nascem, como isso ocorre em nossos raciocínios que são falhos, equivocados? Como é que isso tem origens? Isso começa a ser, de alguma forma, arquitetado por nós em comportamentos e conceitos nada corretos. Então, tem a questão 75, item A, do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. E uma parte da resposta, em que a Norma já vai ler de forma integral, diz o seguinte, a primeira parte: a razão, ela seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, egoísmo e orgulho. Então, a nossa razão, ela pode estar sendo falseada. Eis aí a importância de estudarmos a vida, discernir, analisar, procurar dimensionar os fatos que ocorrem, as circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. Então,
eu vou pedir para a Norma ler a questão 75, item A, para que possamos guardar, armazenar esta questão na nossa formação espiritual. Porque nem sempre é guia infalível a razão? Pergunta Kardec, né? E Sim. a espiritualidade responde: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Aí Kardec coloca uma nota. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Muito agradecido, Norma. Então, meus amigos, a nossa razão, segundo a inteligência da resposta da questão 75, item A do Livro dos Espíritos, a nossa razão, ela terá o devido equilíbrio se a nossa razão estiver vinculada ao Evangelho do Senhor Jesus. A nossa razão torna-se integral quando nós vivemos, quando nós conseguimos irradiar em nossa razão os valores da Boa Nova. Porque o Mestre Jesus, ele, em suas parábolas, em sua vida, os fatos que o Mestre Jesus apresentou para a nossa humanidade, a razão que ele apresenta é a razão do Cristo, da angelitude. Porque o Mestre, ele procura, no seu Evangelho, desenvolver valores profundos, valores que ainda não conseguimos entender. Nós podemos até, como exemplo, vocês devem lembrar aquela passagem da mulher cananeia, em que esta irmã, ela tinha uma filha que estava enferma. Jesus passou naquela aldeia e a mulher cananeia descobriu que Jesus passaria ali. E ela se aproximou do Mestre numa exaltação característica de uma época. Ela começou dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha. E ela insistiu. Um dado momento, Jesus para e se aproxima dela. E, segundo o Evangelho, acredito que esteja em Mateus, estabeleceu-se um diálogo. Esse diálogo ele é muito rico. Até convido os amigos possam estudar o diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Jesus chega até ela e pergunta que não é justo que o pãozinho das crianças sejam retirados. Jesus coloca um simbolismo ali. Ela percebe que o mestre estava dizendo algo. Porque Jesus, no sentido figurado, simbólico, mencionou para ela que ela não tinha, aquilo que ela estava pedindo, não havia um mérito, não havia um merecimento. Porque Jesus jogou esse simbolismo, lançou esse simbolismo. Não é justo retirar o pão que está sobre a mesa das crianças. São simbolismos. E ela responde para o mestre dizendo o seguinte: é justo, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem
desse pão que está sobre a mesa. Aí Jesus percebe algo profundo nesta irmã. Ela está necessitada, a filha está doente, e ela, ao dizer isso para Jesus, ela estava pedindo a misericórdia, porque ela sabia que a filha não tinha o merecimento do pão, mas as migalhas que caíam da mesa, quando as crianças estavam comendo os pães, os cachorrinhos comiam. Então ela queria as migalhas, isto é, às vezes eu não tenho merecimento, mas eu posso recorrer à misericórdia divina. Percebem a razão angelical que Jesus apresenta para todos nós? Porque esta razão, ela está impregnada pela compaixão, pela misericórdia. Se eu recorro ao Mestre com a razão em Cristo, com a razão na espiritualidade, eu, primeiramente, vou dimensionar o contexto que eu estou vivendo. Se eu vivo, por exemplo, a escassez do pão, eu estou resgatando meu passado. Eis aí a razão em Cristo. Já entendo que eu não posso raciocinar minha vida numa única encarnação. Eu preciso incluir muitas encarnações, porque eu estou em processo de resgate espiritual. Eu estou resgatando, eu estou espiando. Então, se a minha razão não entender esse meu passado, a minha razão será falseada, conforme a resposta 75, item A do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, vamos procurar sempre a razão em Cristo, para que venhamos a evitar, primeiramente, a revolta. Além disso, podemos entender e perceber melhor os acontecimentos da nossa vida. Segundo este livro, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção, raciocínios falíveis é quando eu ainda me fixei em comportamentos infantilizados. A minha razão deve entender que eu tenho muitas vidas. A minha razão, ela deve estudar os casos, os fatos da vida, entendendo que eu estou resgatando. Eu não estou no estado de inocência. Estou cumprindo o planejamento espiritual, recapitulando velhos erros para superar esses equívocos e ter uma nova vida, uma nova história.